Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Urso aqui junto com ele, junto com João Vitor Santiago, junto com o pai de Trigger. Pra quê? Vocês já sabem. Se estou eu, o Santiago e as meninas não estão juntos, quer dizer que nós estamos no Passou Batido. Nós estamos nesse resgate de bons filmes antigos que merecem a atenção ou pela nostalgia ou porque eles são muito bons e não foram apreciados da maneira que deve, ou até apresentar essa história para uma nova geração. Lembrando que, como são filmes antigos, a realidade era outra. Muitas coisas que eram praticadas não só no cinema, mas no cotidiano, eram aceitáveis para a época. Hoje já são condenáveis. Questionadas. São práticas que já não são mais presentes no nosso cotidiano. Então, para a galera do mimimi que vai assistir depois, mas peraí, mas não é para tratar isso dessa forma, ou a mulher é objetificada nessa cena, nesse filme. É uma realidade na época, é o contexto da época. Então, se for para você acompanhar essa história, tenha isso em mente. Eu selecionei alguns filmes, o João selecionou alguns filmes. Nós vamos começar com uma das escolhas dele. Nós vamos começar com o Payback, com o Troco, um filme de 1999. Mel Gibson. Um overview rápido antes do João começar a dissecar para a gente essa história e compartilhar a experiência dele dessa revisita. É um filme de brucutu, é um brucutu style. Sim. Ou seja, é um filme de ação, é um filme de gato e rato. Você tem um anti-herói e buscando vingança, buscando concretizar as suas coisas da forma que ele acha melhor. Para mim, é um filme que eu achei que ele tem um timing um pouco devagar, apesar de ser um filme de ação, tem quase 2 horas aí. Para mim, essa história poderia ter sido contada com 1h20, não teria problema. Mel Gibson na sua melhor forma. Exatamente. Ele é um anti-herói, ele nos primeiros 10 minutos de filme, ele já tem bala removida do corpo, já levanta uma grana, já rouba uma identidade, já arruma uma arma. Um overview, você está aqui o filme inteiro, em 20 minutos ele já está pronto para ir atrás do que na cabeça dele é de direito. Ele não mede muito esforços e nem poupa pseudo-inocentes no caminho dessa busca por vingança. Os preciosíssimos $70 mil. $70 mil que ele acaba levando 130. Sim. Várias vezes é oferecido 130, ele, não, eu quero só 70. E aí a coisa se desenrola de uma forma que ele acaba com os 130. Mas eu quero, antes de dar mais spoiler, porque nem é spoiler, é um filme antigo, mas eu quero que você comece a apresentar para nós por que você escolheu esse filme, como foi para você revisitar essa obra. Na verdade, assim, foi até a conselho de um amigo meu do trabalho, Pedro. A gente começou a conversar desse filme, aí eu estava pensando nele assim, e eu pensei nessa linha de heróis solitários, que é uma trope assim, que tinha muito em filme antigo, agora já não é tanto. E é um filme que assim, é muito bom e é pouco conhecido do Mel Gibson. Ele é um ladrão, o Porter, ele é especializado em assim, roubo de ataque, tipo, ele é um cara muito meticuloso, muito atento, tanto que essa sequência que você fala que ele rouba, literalmente, ele sai do nada para estar comendo um filé, com dinheiro, com contatos, quer dizer, ele tem muito esse alerta, e ele acaba sendo traído pelo parceiro e pela esposa dele, que na verdade o parceiro diz para ela que o Porter estaria tendo um caso. Ele é traído pelos 70 mil. O que era? Eram 130 que eles iam roubar da máfia chinesa, que o parceiro queria usar para pagar uma dívida com a Outfit, que seria o sindicato, seria a máfia da cidade. E o problema é que ele paga com a parte do Porter. Ele não paga só com a dele, ele paga ferrando o Porter, deixa o Porter para morrer, comete aquele erro fatal de
e só atirar no tronco, em vez de fazer aquela confirmada malandra na cabeça. E aquilo ali vem para arrebentar ele, porque o Porter vem, e como diz o próprio a tagline, ele aqui não é um mocinho. Ele é um cara mais... Apesar de que no início, quando eu vi, eu achei muito parecido com o Riggs, do Máquina Mortífera. Mas, assim, hoje vendo, eu consigo ver que ele é um cara mais cruel. Ele faz certas coisas, ele é submetido a certas coisas que são bem sinistras. Ele trata a ex-mulher dele com bastante violência. Isso é uma coisa que o Riggs nunca fez. Até pelo o Riggs ser um... Todas as mulheres desse filme, seja o lado dele, ou seja o lado do vilão, eles tratam as mulheres realmente de uma forma um pouco mais ríspida, mais bruta, mas nós temos aí um contraponto. Sim. Nós temos aí a Japinha lá, que o quanto ela puder chutar o saco do cara, ela chuta. Ela chuta aí. E ela é sadomasoquista, quer dizer, ela apanha assim, ela mesma tem reações que você vê que ela parece que está levando numa boa. E ela tá ali, e foi o primeiro papel de destaque dela, eu acho que um dos primeiros, assim, que ela, apesar de coadjuvante, chamou a atenção, até ela trabalha muito bem, ela é um destaque, assim, que você não imagina. As cenas dela, ela rouba as cenas dela, e olha que ela está com Mel Gibson e Greg Henry, que são grandes atores. Outra coisa, ela não tem grandes falas, ela não tem grandes participações, e mesmo assim, ela estando em cena é o teu foco principal. Exatamente. E, gozado, a nova garota com que o Porter fica, que é a Maria Bella, ele trata ela bem. Tanto que... E é aquela história também. O Porter, ele é uma coisa que se chama bandido. Então, o bandido, assim, ele tratar mal uma mulher é uma coisa que... Eu acho que, assim, da mesma maneira que você vai olhar assim, eu vou ver esse filme, mas eu não vou roubar uma faxinesa. Eu acho que a pessoa também tem que ter o bom senso de eu vou ver esse filme, não vou maltratar uma mulher. Eu acho que assim eles estavam realmente fidelizando aquele ambiente, né? Não é? Sim. Imagina-se que nesses ambientes os valores e tratamentos sejam diferenciados mesmo. O nível de respeito e tudo mais, sim, as hierarquias. Eu, graças a Deus, não conheço profundamente esses ambientes, mas eu imagino que ficou ok, ficou bem retratado a maneira que a coisa se desenrolou. Você vê até que o parceiro dele, o Greg Henry, o cara é tão escroto que ele, se eu não me engano, ele nem pode mais contratar moças pela máfia, porque ele maltrata muito elas. As moças já não queriam ir. O serviço de acompanhante de luxo, que ele foi banido. Exato. Ele tratava mal as acompanhantes, as meninas que agrediam muito elas. Serviço ali para ele, né? Aí também o Porter mostra como é que tá do outro lado. Porque, olha, ele... E assim, eu gostei muito dele, porque ele é um cara meticuloso, ele é um cara inteligente, ele é um cara cruel quando tem que ser, muito inteligente, e ele tem um senso de humor, olha, porque ele tem uma comédia, aquele humor ácido. A própria questão dos $70 mil, a própria, foi até uma nota desse meu amigo, ele falou assim, é legal que no final ele com os pés todos arrebentados, todos quebrados, a Maria Bella vira para ele, como é que foi? Ele, foi moleza, piece of cake, quer dizer. Uma coisa que nós temos que relevar, dentre as várias outras que eram peculiares da época, ele com os dedos arrebentados, porque ele passa por uma sessão de massagem especial lá. O martelo, massagista. Ele tá com os dedos arrebentados e vai dirigindo de boa. Exato. Mas eu acho... Eu falei, nessa época, os carros automáticos, eles não estavam tão populares, eu não sei nem se existiam com mais frequência. Então, imagina-se que aquele carro era um câmbio manual. Então, ele com o pé arrebentado, dirigindo de boa. Exatamente. É só uma das convenções que a gente precisa levar em consideração. Outra coisa, a hora que o táxi é transformado em queijo suíço, nada pega nele, claro. E aí ele com 2 pistolas dá conta de... Tinha 10 no carro, 8 10 no carro, e não acontece nada, e até a hora que
fica no 0 a 0 ali, ninguém mais tem bala. O que nós vamos fazer, o que nós vamos resolver. Muito bacana, gostei dessa indicação. Eu não me lembro de ter assistido, eu não conhecia esse filme. Realmente tem um paralelo muito grande com Máquina Mortífera, só que ele é uma máquina mortífera do mal. Muito do mal. Imagina que ele é o gêmeo malvado, porque você tem muito dos personagens de ação, principalmente do Mel Gibson nessa época. Sim. Pelo menos eu acho que o DNA de ação dele é muito parecido. Então todos os personagens de ação dele carregam muito um do outro. Sim. É complicado você conseguir isolar. Porque até para quem não conhece, assim, ele era aquele cara que ele não era aquele cara grande, forte, mas ele era aquele cara que parecia que era capaz de fazer tudo. Ele tinha, assim, até vindo do Riggs de outros papéis, por exemplo, ele tem isso no Preço de um Resgate também, ele é o protagonista meio insano, ele é aquele cara que bota as cartas na mesa e vamos lá, vamos pro pau, e ganha quem ficar de pé. Na verdade, dos trunfos dele é justamente isso. Ele é uma pessoa normal, ele não tem uma grande aptidão física, ele não chama atenção por nada em especial, mas é o tipo de pessoa que você não sabe o que esperar. Sim. Você não sabe se ele vai te dar meia dúzia de karatê, se ele vai puxar uma faca, se ele vai puxar uma arma, se ele vai explodir o lugar. Então, essa imprevisibilidade conferiu um charme especial para os papéis de ação dele, pelo menos na minha opinião. E nas duas vezes ele explode os bandidos. É assim, faz isso numa, tipo, aquela cena da gasolina lá, o carro vaza, ele solta o cigarro como se fosse a coisa mais... Eu não sei se você viu, na hora que ele tá tomando banho, aparece que ele é fuzileiro naval, é o SMC. Ele, quer dizer, ele não é um cara só um ladrão, ele teve treinamento militar. Ele teve um treinamento, exatamente. Ele sabe o que é, como fazer, né? Fazer bem feito. A resistência dele para a dor, depois justifica-se por isso, porque ele foi treinado para passar por esse tipo de interrogatório, essa conversa mais de perto. E a hora que a mulher pergunta para ele, ele chega todo arrebentado. O que aconteceu? Me martelaram. Foi mais um dia de trabalho. Falando que quebrei a unha ou trinquei o ombro. Exatamente. Me martelaram. O que nós vamos fazer? Vamos tomar café no Canadá. Então é bem bacana, gostei, obrigado pela sugestão. Foi um prazer. Pelo que eu pesquisei, esse filme infelizmente não está presente em catálogo de streaming. Não, eu vi no HBO Max. Tá não recente. Tá mais. Não? Não, pesquisei hoje. Então eu dei sorte. Não está mais no acervo da HBO Max. Eu dei sorte, então. Eu ele para locação no YouTube, para locação na própria loja do Google. Eu não sei se ele vai retornar para a HBO Max. Fiquem atentos, fiquem de olho. Esperamos que ele volte. Se ele retornar, e se é o tipo de filme que você gosta, vale ver. O Clube do Style, no melhor estilo Braddock, Rambo, e toda essa leva de filmes dos anos 80 e 90, que eram o que a gente tinha de referência de filme de ação. Não perca essa excelente atuação do Mel Gibson e grande elenco. E depois deixa aqui nos comentários como foi para você acompanhar a história do Porter. O Porter que não é só ele, tem um cachorro que é o Porter também. Sim. Eu gostaria de ter visto o Porter canino ter dado uma mastigada naquele cara, na que ele estava no aquecedor. Imaginei que o Porter ia catar um petisco, mas é um cachorro super não sei se você sabe, na verdade o Porter, ele é o Parker, ele é a adaptação de um livro, até mostra no início, do Richard Stark, que é o Donald Westlake, que é um ladrão, e eu estava vendo hoje na internet, tem muitas mudanças, por exemplo, aqueles caras que morrem ali, aquele chefe que tortura ele, o Chris Christopherson, e o John Glover, parece que ficam vivos durante a série, depois eles são até personagens importantes no decorrer da série. Eu descobri hoje no TV Tropes. Muito legal isso.
Legal, legal. Mais uma curiosidade, mais uma dica do nosso João Vitor Santiago, também conhecido como o pai do Trigger. Isso aí. Trigger esse que, se você ainda não leu, compre, procure o João, entre em contato com o editor, entre em contato com ele, troque uma ideia, conheça um pouco mais desse universo. Eu carinhosamente ganhei meu exemplar, devorei meu exemplar, fiz as minhas considerações. Na maioria das vezes a história me agradou bastante. Que bom. Vou comprar a versão digital também. Então, se você gosta de uma aventura espacial, se você gosta dessa coisa policial que ele flerta com o universo do Tokusatsu, ele flerta com o universo cyberpunk, ele flerta com o jeito Han Solo de ser, porque você tem um DNA do Trigger, você tem aí uma pitadinha de Han Solo. Então, o João conseguiu criar não só um personagem, mas ele criou uma identidade completa e complexa. Você fica tentando desvendar todos os mistérios que ele colocou ali. Então, vale muito a pena, até porque o universo está em expansão. Isso aí. Eu já disse algumas vezes, repito para você que ainda não assistiu, o João já me confidenciou, nós já conversamos em off. Esse universo está em expansão, então novas aventuras, novas respostas que ficaram ou mal respondidas ou sem resposta, novos questionamentos do quão o Trigger deve participar de todo esse conflito que está acontecendo, de toda essa... A bomba sempre cai no colo dele, ele querendo ou não. Sim. É muito gostoso, é muito bacana. Comprem e leiam Trigger, se inscrevam no canal, curta, compartilha. Teremos muito Passou Batido nessa temporada de 2023. João, mais alguma coisa que você queira complementar? Não, assim, foi um review bem detalhado, assim, foi bem legal mesmo. Assim, isso aí, é nóis. Valeu! Valeu!